Aplicamos a relação 2π sobre módulo do coeficiente de x para o período da função. Impusemos a condição para o arco 5x menos π ser diferente de π sobre 2 mais kπ. E chegamos a x diferente de 3π sobre 10 mais kπ sobre 5, sendo k um número inteiro. Sabemos que a secante de qualquer arco é maior ou igual a 1 ou menor ou igual a menos 1. Multiplicamos os dois membros das desigualdades por 3. Adicionamos 2 aos dois membros das desigualdades. E chegamos ao resultado maior ou igual a 5 ou menor ou igual a menos 1 para a função. Aplicamos a relação 2π sobre módulo do coeficiente de x para o período da função. Impusemos a condição do arco 2x menos π ser diferente de kπ. E concluímos que x deve ser diferente de 1 mais k, que multiplica π sobre 2, onde k é um número inteiro. Sabemos que a cossecante de qualquer arco varia no intervalo maior ou igual a 1 ou menor ou igual a menos 1. Adicionamos 5 aos dois membros das desigualdades. E encontramos as desigualdades f de x maior ou igual a 6 ou f de x menor ou igual a 4. Da observação do gráfico da função secante de x, concluímos que seu período vale 2π. Observando o gráfico da função cossecante de x, percebemos que seu período vale 2π. O
O ponto P é a extremidade do arco X. O ponto A é a origem para os arcos e também a origem do eixo das tangentes. O ponto B é a origem do eixo das cotangentes. O ponto O é a origem para os eixos cosseno de x, seno de x, secante de x e cossecante de x. Aplicamos a relação de Pitágoras para deduzirmos essas três relações fundamentais. Da semelhança entre os triângulos retângulos AEO e DOP, deduzimos essas duas relações fundamentais. E a partir da semelhança dos triângulos retângulos BFO e COP, deduzimos mais essas duas relações fundamentais. Partimos da primeira relação fundamental. Substituímos o valor de seno de x. Efetuamos as operações indicadas. Lembramos que no primeiro quadrante, cosseno de x é positivo. E encontramos meio para cosseno de x. Aplicamos a relação fundamental para a tangente de x. Substituímos os valores de seno de x e de cosseno de x. Efetuamos a divisão das frações. Cancelamos o fator comum 2. Encontrando raiz quadrada de 3 para a tangente de x. Aplicamos a relação fundamental para a cotangente de x. Substituímos os valores de seno de x e de cosseno de x. Efetuamos a divisão das frações. Cancelamos o fator comum 2. E encontramos raiz quadrada de 3 sobre 3 para a cotangente de x. Aplicamos a relação fundamental para a secante de x.
Substituímos o valor de cosseno de x e chegamos ao valor 2 para a secante de x. Aplicamos a relação fundamental para a cossecante de x. Substituímos o valor de seno de x. Efetuamos a divisão entre as frações. Racionalizamos o denominador da fração, encontrando 2 raiz quadrada de 3 sobre 3 para a cossecante de x. Veja a figura ilustrativa a seguir. Aplicamos as relações fundamentais para secante de x, cossecante de x e cotangente de x. Reduzimos o numerador e o denominador da fração ao mesmo denominador. Efetuamos a divisão das frações. Cancelamos o fator comum seno de x menos cosseno de x. Cancelamos o fator comum seno de x. E encontramos o valor simplificado secante de x para a expressão. Veja a figura ilustrativa a seguir. Aplicamos as relações fundamentais para secante de x e cossecante de x. Reduzimos o numerador e o denominador da fração ao mesmo denominador. Efetuamos a divisão das frações. Cancelamos o fator comum 1 mais seno de x cosseno de x. E chegamos ao valor simplificado. Veja a figura ilustrativa a seguir. Chamamos de E o primeiro membro da igualdade. Fatoramos a expressão E como trinômio quadrado perfeito. Substituímos a expressão 1 menos seno ao quadrado de x por cosseno ao quadrado de x. E chegamos à conclusão que o primeiro membro é igual ao segundo membro para qualquer valor de x real. E assim verificamos ser verdadeira a identidade. Portanto, escrevemos CQV, ou seja, como queríamos verificar. Chamamos de E o primeiro membro da igualdade. Aplicamos as relações fundamentais para tangente de x, cotangente de x e cossecante de x. Reduzimos o numerador e o denominador da fração ao mesmo denominador. Efetuamos a divisão das frações. Colocamos o fator comum seno de x em evidência na primeira fração. Cancelamos o fator comum cosseno de x mais 1. Chegamos a essa nova relação para a expressão.
E mostramos que o primeiro membro é igual ao segundo membro da igualdade. Portanto, está feita a verificação para a identidade. Veja a figura ilustrativa a seguir. Construímos o arco CD congruente ao arco AB. Portanto, o segmento AB é congruente ao segmento CD. Então, as distâncias entre A e B e C e D, bem como seus quadrados, são iguais. Aplicamos as fórmulas para as distâncias A e B e C e D. Efetuamos as potências indicadas. Lembramos que a soma entre o seno ao quadrado e o cosseno ao quadrado de um mesmo arco é igual a 1. Efetuamos as adições indicadas. Colocamos o fator comum menos 2 em evidência. Cancelamos o fator comum menos 2 e chegamos a esta fórmula para cosseno de A menos B.